Fala galera do canal No Alvo, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos tratar sobre um assunto que está em um boom muito grande aí, e a respeito dos extraterrestres, das naves, das espaçonaves que estão sendo vistas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E isso está acontecendo, a NASA está soltando muitos vídeos a respeito disso e dizendo, sim, isso aqui a gente não sabe definir o que é, são OVNIs, ou agora eles estão usando até outros termos, né? Até teve uma entrevista recente na televisão nos Estados Unidos, que está sendo muito divulgada lá, a respeito disso, com pessoas da NASA, que foram desligadas da NASA, falando que sim, que foram capturados e não sei o quê, e, enfim, todas essas coisas, mas não é o foco do vídeo de hoje. Então, o que você pensa a respeito disso? O que você acha de tudo isso que você está vendo? Nós temos a opinião do apóstolo Reginaldo Rolim, temos a opinião de várias pessoas, também daquele pastor americano, né, o Brandon, a respeito dessas situações. Mas qual a sua opinião referente a isso? O que você pensa, o que você acha disso, né? Então quero mostrar para você o que a Bíblia fala a respeito disso. Na verdade, para ficar mais fácil para mim, eu fiz todo o texto ali e vou colocar uma inteligência artificial para depois narrar. Mas antes eu quero mostrar para você esses vídeos e os canais que estão falando a respeito disso, que são muitos aqui no YouTube. Um dos canais que é muito conhecido é o canal Ei Nerd, que soltou um vídeo recente falando a respeito do assunto. A gente vai ouvir um pouquinho dele falando aqui. Também o canal Galeria do Meteorito, que fala a respeito de muitos assuntos. Ele tem, se você entrar aqui, ele tem vários vídeos, não são só esses, tá? Mas ele tem vários vídeos recentes, ó, falando, ó, por exemplo, no Rio Grande do Sul, esse outro aqui, ó, no Brasil, esse aqui. Então eles estão falando, ó, sobre isso que está acontecendo, né? E esses avistamentos, né? Esses vários avistamentos que estão ocorrendo em todo o mundo e inclusive aqui no Brasil. E aí eu quero mostrar um pedaço desse vídeo aqui para que você tire aí a sua própria conclusão de tudo isso. Mas eu vou falar para você, dentro da Bíblia, o que a Bíblia fala a respeito disso. Bora então ouvir um pouquinho? Peraí, a gente vai pedir ajuda do herói e ele pede nossa ajuda, é isso? Como assim? O que tá acontecendo? Devemos correr pras cavernas de uma vez por todas, né? Pois é, pessoal, esse boom de avistamentos de OVNIs tá acontecendo lá em Nova Jersey, não só em Nova Jersey, em Nova York. Vamos falar também nesse vídeo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse é um avião, certo? Mas essa bolinha aqui, ó. Sobre o que tá acontecendo lá no Capitólio, porque sim, também tem coisa estranha acontecendo em cima do Capitólio, do Congresso americano. Vamos falar também sobre o Sol, o que tá acontecendo, inclusive nesse exato momento com o Sol, então o fica Sol aí. não está quietinho, então. Não, ele tava, né? Até agora há pouco ele tava, só que ele não tá mais. Voltando aqui pra esses OVNIs, isso que vocês estão vendo são vídeos diversos, porque aqui a gente não tá falando de uma pessoa que filmou, duas pessoas que filmaram, são várias cidades filmando diversos tipos de OVNIs que a polícia, os investigadores chamam de drones misteriosos. Como assim, drones misteriosos? O pessoal gosta de falar, é caso Porque não tem um formato de um drone, né? Ou coisa isolado, assim. mas são muitos casos isolados, não são? Aqui a coisa tá feia. E o FBI tá pedindo ajuda da população. Eles falaram Olha, o seguinte... até o FBI tá pedindo ajuda, tá difícil, viu? Quando as pessoas perguntam, o que tá acontecendo, a gente tá ficando preocupado, tem gente ficando assustada mesmo, porque é praticamente todos os dias, meio que nos horários ali, sempre que de noite ou madrugada, e tá todo mundo preocupado, O de verdade. até põe alarme, tipo, é hora de filmar os OVNIs. É hora de filmar os OVNIs, esses drones misteriosos. Aqui no Rio Grande do Sul aconteceu bastante isso, lembra? Só que aí perguntaram pro FBI, aconteceu no Rio Grande do Sul. Olha essas imagens. Então, assim, eles vão falar a respeito desses avistamentos, né? Tem mais uns aqui. aqui, Dê uma olhada ó. aí nesse vídeo. E é bom lembrar que a gente nem tá sendo patrocinado pela Samsung, Não viu? estamos, viu? Não estamos. Bem que a gente queria, mas Bem não tá. que Samsung patrocina nós. Olha aqui, ó. Olha que coisa bizarra. Tem alguns... que fique claro... Ó, E drone chinês do Uber, então, pra ser do tamanho de um carro. Meio bizarro, né? olha essa aqui, Pediram ó. pra ele explicar isso aqui. Inclusive, falaram assim, explica aí, isso é reflexo de lente também? Ele não explicou, pelo menos até agora, onde eu vi, ele não explicou. Será que é o Henry brincando de drone onde não pode? Olha que coisa bizarra. Será? Olha aqui, ó, tem mais uma Será aqui que também. daria tempo do Henry fazer o quê? 2 voos antes de chegar ao FBI? Não, e uma coisa muito estranha, por que o FBI, a FAA, os militares, por que eles, em nenhum desses casos, Eles nem ficam naquele quietinhos. boom que a gente tá tendo, Então, assim, nem naquele boom que a gente tá Então, assim, esses drones, esses OVNIs, estão aparecendo até em cima de base militar, onde não é autorizado aparecer. Agora, vamos aqui pro
canal do Enerd, ver o que ele fala a respeito disso um pouquinho. Que é a sigla de Advanced Aviation Threat Identification Program, ou seja, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Essa foi uma iniciativa de investigação aeroespacial financiada pelo governo norte-americano para estudar os supostos avistamentos de OVNIs. E olha essa informação, esse programa começou em completo segredo em 2007 e só foi levado a público 10 anos depois. Você achou suspeito isso? Outra sigla importante para o nosso assunto aqui é o UAP. Isso aí a gente fala OVNI, né? O UAP agora também é a mesma coisa de OVNI, tá? Ou fenômenos aéreos não identificados. Bom, para quem não é do ramo, esse é um termo mais recente que tem sido adotado pelos órgãos governamentais, militares, pesquisadores para descrever avistamentos aéreos não identificados de maneira mais neutra. Esse termo foi escolhido justamente para evitar essa carga cultural associada ao OVNI, que muitas vezes sugere necessariamente uma ligação direta com extraterrestres. Hoje, né, a população, quando escuta basicamente a palavra OVNI, já associa diretamente com extraterrestres. E não... Verdade. Então aqui ele vai falar sobre todas essas coisas que estão acontecendo, o vídeo está aí no canal dele, mas eu não vou passar tudo aqui, até por causa dos direitos autorais, né? Eles têm os direitos autorais dos vídeos deles, então se você quiser ver tudo a respeito disso, você pode estar dando uma olhada aí direto no canal deles, tenho certeza que você ficou curioso. Mas deixa eu falar algo para você, o que a Bíblia fala a respeito disso? O que a Bíblia fala a respeito disso? O que o apóstolo Reginaldo Rolim acha? O que o pastor Brandon Biggs acha a respeito disso? E o que eu penso a respeito disso? Bom, nós estamos vivendo um tempo onde a Bíblia fala que haveriam sinais nos céus. Nós estamos vivendo o tempo de Apocalipse. E a Bíblia descreve algumas coisas que os apóstolos, aqueles que escreveram a Bíblia, os profetas, eles viam e eles não sabiam identificar o que era, porque você imagina que na época deles não tinha carro a motor, não tinha nem bicicleta, era cavalo, carroça, não tinha prédio, casas, apartamentos, não tinha avião, não tinha esse tipo de coisa, não tinha drone. Como é que eles iriam descrever algo que eles estavam vendo profeticamente e eles nunca viram? Uma forma que eles pensam mais parecido com aquilo, para fazer com que o povo, mais ou menos da época deles, conseguisse entender. E eles não tinham como saber o que era, não tinha como descrever corretamente o que era. É um avião assim, é um OVNI, é um UAP, não tinha como falar isso na Bíblia, porque eles estavam vendo algo no futuro que não fazia parte da vida deles. Mas a gente tem essa ideia dentro da palavra, que a Bíblia fala algumas coisas, eu quero mostrar para você, mas cuidado, querido, com essa ideia. Nós temos hoje projetos, eu não posso falar o nome aqui, mas todo mundo que estuda a Nova Ordem, todo mundo que estuda o projeto Blue, eu não posso falar o restante da palavra, sabe o que é. Eles vão fazer, eles colocaram, e são muitos os satélites que têm no céu e projetores, e projetam as imagens do jeito que eles quiserem e fazem o que quiserem. Isso já está ativo e muita gente não está percebendo, tá? Então, muita coisa ainda vai acontecer para enganar o povo. E talvez essa seja a ideia dos extraterrestres. Até porque, quando acontecer o arrebatamento, como isso vai ser explicado? Se você não sabe, eles sabem que o arrebatamento vai acontecer. E eles têm que explicar isso de alguma forma, porque na cabecinha deles, eles acham que eles vão sair vitoriosos de tudo isso e que o diabo vai vencer alguma coisa. Ele ainda acredita que ele vai vencer alguma coisa. Mas no fim, vão ser todos derrotados, até aqueles que ficarem do lado dele, o diabo. Então, muita coisa tem para acontecer. Agora, o que será que é? Será que é desse projeto? Será que é outra coisa? O que é que os profetas falam a respeito disso? O profeta Reginaldo Rolim, Brandon Biggs e outros também já falaram, mas eu vou pegar os dois, porque eu já postei a respeito disso aqui no canal, deles falando. Então eu vou pegar esses dois para a gente comparar o que eles falam e comparar com a palavra, e aí a gente tirar uma conclusão de tudo isso. Bora fazer isso então? Então fique com esse áudio, esse vídeo que eu vou falar para você, que eu vou mostrar para você, e aí a gente vai depois para a opinião dos apóstolos e a gente encerra o vídeo para você entender todo o contexto, tá bom, de todo esse vídeo. Tecnologias avançadas não criadas pelo nosso governo
ou por qualquer outro estão monitorando instalações militares sensíveis ao redor do mundo. Além disso, os Estados Unidos estão em posse de tecnologias OVNIs, assim como alguns de nossos adversários. Acredito que estamos no meio de uma corrida armamentista secreta de várias décadas, financiada por dólares dos contribuintes mal alocados e ocultada de nossos representantes eleitos e órgãos de fiscalização. Não sei se isso foi alguma coisa. Está quebrado. Embora grande parte do meu trabalho governamental sobre o assunto de fenômenos aéreos não identificados ainda permaneça classificado, o excesso de sigilo levou a graves injustiças contra funcionários públicos leais, militares e o público, tudo para esconder o fato de que não estamos sozinhos no cosmos. O que a Bíblia diz sobre extraterrestres e fenômenos misteriosos nos céus? Você já parou para pensar se a Bíblia fala sobre extraterrestres? Este é um tema que desperta curiosidade em muitas pessoas e que merece uma análise cuidadosa à luz das Escrituras. Vamos explorar essa questão de forma profunda, considerando o que a Palavra de Deus nos revela sobre o universo, sinais nos céus e até mesmo a possibilidade de enganos espirituais nos últimos dias. A Bíblia fala sobre extraterrestres. Extraterrestres são, por definição, seres que vivem fora da Terra. No entanto, a Bíblia não foi escrita como um manual de ciência ou astronomia. Seu objetivo principal é revelar o plano de Deus para a humanidade e sua soberania sobre toda a criação. Ainda assim, algumas passagens bíblicas têm sido interpretadas como possíveis referências a seres de outros mundos ou fenômenos que poderiam ser associados a eles. Primeiro, Ezequiel, capítulo 1, do versículo 4 ao 28. Nesta passagem, o profeta Ezequiel descreve uma visão impressionante de seres viventes e um objeto que muitos especulam ser semelhante a uma nave. No contexto bíblico, essa visão é claramente uma manifestação da glória de Deus e de seus anjos, e não necessariamente de seres extraterrestres. Segundo, Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Este texto fala sobre os filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando os nefilins. Alguns sugerem que os filhos de Deus seriam seres extraterrestres. No entanto, a interpretação mais comum é que se tratam de anjos caídos, que se rebelaram contra Deus. Terceiro, João capítulo 10, versículo 16. Jesus disse: "Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco." No contexto, ele se referia aos gentios, mas algumas pessoas especulam que isso poderia se aplicar a outras civilizações no universo. Quarto, Salmos, capítulo 19, versículo 1. O céu manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa passagem exalta a grandiosidade do universo criado por Deus, mas não menciona diretamente vida em outros planetas. Sinais nos céus, nos últimos dias. A Bíblia também nos alerta sobre sinais nos céus que ocorreriam nos últimos dias. Primeiro, Lucas capítulo 21, versículo 11. Jesus declarou: "Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais nos céus." Esses sinais podem incluir fenômenos incomuns, como objetos voadores não identificados, que muitas vezes são associados a extraterrestres. Segundo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 9 ao 10. O apóstolo Paulo nos adverte que o homem da iniquidade será acompanhado por sinais e prodígios de mentira, operados pelo poder de Satanás. Alguns teólogos acreditam que esses sinais podem incluir aparições físicas de demônios materializados, com o objetivo de enganar e desviar a humanidade. OVNIs, manifestações de engano espiritual. Muitos estudiosos da Bíblia sugerem que os objetos voadores não identificados, ou OVNIs, podem ser manifestações de forças espirituais malignas. Primeiro, Efésios capítulo 6, versículo 12.
Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essas forças podem usar fenômenos físicos como meio de engano. Segundo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, Paulo nos alerta: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Isso sugere que manifestações misteriosas, incluindo OVNIs, podem ser parte de um plano satânico para desviar o foco das pessoas de Deus. A criação e a singularidade da Terra. A Bíblia nos lembra da singularidade da Terra e do papel especial da humanidade na criação. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui, a criação do cosmos é mencionada, mas a ênfase está na Terra como o centro do plano de Deus para a humanidade. Segundo, Salmos capítulo 8, do versículo 3 ao 4. O salmista reflete: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? Isso destaca o cuidado especial de Deus com a humanidade, mesmo em um universo tão vasto. Terceiro, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Este versículo reforça que tudo no universo foi criado por Cristo e para Cristo, incluindo qualquer forma de vida, caso exista em outros planetas. Reflexões teológicas sobre extraterrestres e enganos nos céus. A Bíblia não confirma nem nega diretamente a existência de vida fora da Terra. No entanto, ela nos dá fundamentos para refletir. Primeiro, Deus é soberano. Toda a criação, visível e invisível, está sob o domínio de Deus. Segundo, enganos nos últimos dias. Jesus alertou em Mateus capítulo 24, versículo 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos. OVNIs ou outras manifestações misteriosas podem ser parte desse engano espiritual nos tempos finais. Terceiro, o plano de redenção. Romanos capítulo 8, do versículo 19 ao 22, nos lembra que toda a criação aguarda pela redenção. Se houver vida em outros planetas, ela também estaria sob o plano redentor de Deus. Conclusão: independentemente de existirem ou não extraterrestres ou de os fenômenos celestiais serem naturais ou espirituais, uma coisa é certa: Deus é o Criador de tudo. Nos últimos dias, sinais nos céus podem surgir, mas como cristãos, somos chamados a manter os olhos fixos em Jesus e a confiar na verdade da palavra de Deus. Como diz Salmos capítulo 19, versículo 1. Os céus declaram a glória de Deus. Que possamos permanecer firmes na fé, discernindo os tempos e confiando no Senhor, que é soberano sobre toda a criação. Não importa o que vejamos nos céus, que possamos sempre nos lembrar de que nosso Deus é o Criador de todas as coisas e Ele tem um plano eterno para a sua criação. Bom, pessoal, agora quero colocar para você a opinião aí do apóstolo Reginaldo Rolim, também do pastor Brandon Biggs, aquele conhecido também que nós temos colocado aqui no canal. Amados, a opinião deles também serve pela minha, porque estudando a palavra é isso que eu entendo também. Então você vai ficar aí com a opinião deles e você pode opinar. Opinião é uma coisa, né? Você pode opinar aí abaixo também a respeito de tudo isso. Estudando a palavra de Deus, eu tenho a minha opinião formada. E qual é a sua? Muitos dos vídeos que eu mostrei aí para vocês são reais. Lógico, tem aqueles feitos por inteligência artificial que eu criei ali, mas dá para você ver, eu não fiz nada muito real para você realmente perceber que aquilo é inteligência artificial. Mas a maioria, aquele afundando na água, aquilo ali,
são coisas que eu peguei aqui que estão na internet e muitas coisas que a própria NASA divulgou e também a Força Aérea Brasileira. Mas você vai entender tudo isso se você ficar até o final aí desse vídeo, beleza? Então bora aí ouvir a opinião do pastor Brandon Biggs e também do apóstolo Reginaldo Rolim. Escuta só. Esses OVNIs, que são objetos voadores não identificados, pode-se colocar dos governos americano, canadense, de vários países que apareceram, pode-se colocar com a narrativa de tentar encobrir a verdade disso. Mas isso são nada mais do que nada menos do que demônios. Isso são demônios. São demônios, anjos caídos que foram liberados para poder agir. Esses demônios estão agindo sobre todos os países mundialmente falando. Não existem alienígenas, pessoal. Quero dizer isso a vocês. Vocês precisam me ouvir. Não existem alienígenas. Eles são espíritos demoníacos. E o que está prestes a acontecer é... Sim, senhor, estamos falando sobre isso e estamos vendo nas notícias, mas isso é só o começo. Isso é só o começo. Espere até você começar a ver as manifestações. Eu realmente acredito que quando o Senhor estava falando comigo sobre isso, realmente vai haver coisas alienígenas e demoníacas na televisão. E eles vão realmente entrevistar, falar com eles. Vai ser um grande evento. Você vai testemunhar uma grande enganação em breve. E eles vão tentar realmente enganar as pessoas para que acreditem que existem seres em outro mundo, em outro universo e todas essas outras coisas. Sabe o que? É tudo demoníaco. Jesus olhou para mim e disse, meses antes de eu voltar para buscar você, eles vão falar muito sobre alienígenas. É um dos sinais. E isso foi em 2014. Ele disse, eles vão falar muito sobre alienígenas, como se fosse se tornar algo grande. E ele me disse, você saberá e deverá estar atento ao grande engano. Está prestes a acontecer. Algo vai acontecer. Há um evento. Você verá que há um grande engano. Está tudo preparado. Sempre que a mulher, no início, quando eu disse que ela estava frenética, gritando que os alienígenas vêm, vai ser comentado na mídia o tempo todo. Vai começar a se tornar como? Quase se tornará o normal. E quase é, não é? É meio interessante onde estamos de 2014 a 2021. O OVNI pousou no quintal deles. O governo dos Estados Unidos conhece sobre os OVNIs. Possivelmente uma invasão alienígena foi. Há um fenômeno